Ora, seguimos à conversa justamente com um dos mais reconhecidos e dos mais prestigiados autores do continente africano. É sempre um enorme privilégio recebê-lo aqui no Conversas ao Sul. O vosso grande aplauso para José Eduardo Agualusa. Bem-vindo, José Eduardo Agualusa, ao Conversas ao Sul. É sempre um enorme privilégio podermos conversar, sobretudo com um novo trabalho e um trabalho que pretende homenagear em vida um dos maiores nomes da política de Angola, um homem também ligado à construção democrática do país, muitas das vezes do lado da oposição, mas uma figura fascinante enquanto pessoa e não só enquanto político. O Abel Chivuco é aí que se destaca para si, José Eduardo Agualusa. É o homem, o pai, o marido. É essa a figura que tem mais destaque e importância para o escritor? Bem, o Abel é uma figura muito interessante, desde logo porque viveu episódios, enfim, limites, no limite. Por isso é que o livro se chama As Vidas e as Mortes de Abel Chivuco, porque ele esteve em situações de quase morte, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista político. E, portanto, para um escritor é um personagem extraordinário. É um personagem que se sabe reinventar, é um homem que está ligado ao sistema de informações da UNITA, que vai estudar para a Alemanha, que aprende aí a arte da inteligência e da informação e, através disso, dessa forma, fazer política. É um homem que lhe decretaram a morte política várias vezes, tanto na UNITA como no caso ACE, onde mais tarde pertence. É, sobretudo, uma figura que é uma espécie de fénix política que se consegue sempre reinventar. Sim, sem dúvida. É um sobrevivente. Isso é. Ao mesmo tempo, o livro é também uma história de Angola, não é? Não é por acaso que o subtítulo do livro é Uma Biografia de Angola, porque através da história do Abel é possível também contar a história recente de Angola desde 75, pelo menos. Pelo menos uma outra versão da história de Angola. Uma outra versão, exatamente. É uma história de Angola contada a partir do Bailundo, no Planalto Central. Porque muitas das vezes a história que temos é de uma dominância política, de uma dominância territorial, é a história de Luanda, não é? É a história de Angola contada a partir de Luanda, não é? Se contarmos esta mesma história numa outra perspectiva, a partir do Bailundo, é uma outra história de Angola. E devo dizer que eu aprendi muito também enquanto escrevi o livro, não só sobre a biografia, aspectos que não conhecia da vida do Abel e de toda a sua travessia política, da vida da UNITA também, depois do processo democrático, mas também da própria origem, por exemplo, do reino do Bailundo, porque o Abel Chivuco tem raízes diretas na alta aristocracia do reino do Bailundo. Portanto, é uma figura proeminente da região. Sim, ele é descendente de pelo menos 2 reis importantes. E ainda hoje essa influência na região é visível? Eu pergunto isto porque o lançamento do livro, por exemplo, no UAMB, esteve para não acontecer. A história recente ainda hoje tem reflexos na forma como Angola encara a literatura e como encara algumas das suas figuras políticas mais proeminentes? Com certeza, não é? Com certeza. E é muito interessante a constituição do reino do Bailundo, o surgimento do nacionalismo angolano, não em Luanda, mas no Bailundo. Portanto, tudo isso é muito interessante. E não é possível compreender nada da história recente de Angola, nem a guerra civil, nem nada, sem compreender como é que se estabelece, por exemplo, o reino do Bailundo. É importante lembrar essas histórias. José Eduardo Agualusa diz mesmo que não nos podemos esquecer das histórias, mas sim lembrar. Isto depois de perdoarmos e seguirmos em frente. A história do perdão em Angola já foi feita, apesar da Guerra Civil ter terminado. Na consciência dos angolanos, já houve o perdão que era necessário para seguir em frente? Durante muitos anos eu defendi que nós devíamos ter imitado um pouco a África do Sul nos tribunais, com aqueles tribunais da reconciliação, não é? Devíamos ter feito isso não só para conseguir entender, compreender e perdoar todo o processo da guerra, mas também processos internos, por exemplo, o 27 de maio de 77, que é um processo interno do partido no poder em Angola, mas que levou à morte de muitos milhares de angolanos. Isso não foi feito. Ainda assim, eu acho que os angolanos têm uma grande capacidade de perdão, sem dúvida alguma, não é? Falando com pessoas ainda recentemente em viagens pelo sul de Angola também, pelo centro, pelo sul, a propósito da guerra, eu percebi isso, quer dizer, como pessoas que sofreram diretamente com a guerra, de um lado e do outro,
foram capazes de perdoar. E mesmo o Abel é uma pessoa que fala de todos estes processos. Ele quase foi morto em Luanda também, em determinada altura, em 92. E ele fala de todos estes processos sem o menor rancor, sem nenhum rancor. E é um personagem, aliás, que é visto pelos diferentes lados políticos com grande abertura e com grande simpatia. É verdade, sim. Ele tem amigos das diferentes fações políticas em Angola. Aliás, este livro é muito curioso também isso, porque o livro... Eu vim agora de Angola, né? Estou aqui um pouco... Onde estive a fazer o lançamento. Apanhou mau tempo ainda por cima, está muito frio em Lisboa. E estive a fazer o lançamento em Angola, sim, e o livro foi extremamente bem recebido por Aliás, toda a está esgotado, gente. tanto quanto sei, não é? É preciso mandar mais livros para Angola e imprimir mais livros em Angola, porque Vamos a procura fazer é muito uma grande. edição angolana, exatamente. Estamos a fazer agora uma edição angolana na editora do Onjaki, na Cacimbo. Maravilhoso, Onjaki. Porque os livros que foram muito poucos, inicialmente 700, que esgotaram imediatamente, no próprio dia em que chegaram, no dia de lançamento, e depois a editora enviou mais 500, um número absurdo, mas enfim, que também esgotaram. Portanto, estamos sem livros em Angola. Sim. Porque há esta vontade de beber a história. Cabe ao escritor contar a história como ela foi, longe dos holofotes da política. Será o escritor que vai fazer esse perdão coletivo de que falávamos ainda agora? Eu acho que os livros servem também para aproximar as pessoas, são pontes. Não é? E no contexto angolano isso é particularmente importante. Portanto, eu espero que este livro tenha essa utilidade, sirva para as pessoas em Luanda que não conhecem tão bem o processo do outro lado, por exemplo, se aproximarem desse outro lado, entenderem, compreenderem melhor as pessoas que estavam do outro lado da guerra. E encontrar também essas distâncias que são longas em Angola, que são muito grandes entre os diferentes territórios. Este será também mote para o próximo livro que certamente já estará preparado. Curiosamente, o próximo livro tem a ver com este, quer dizer, surgiu da investigação que eu estava a fazer para este livro e surgiu de uma forma até que nunca me tinha acontecido. Lembro-me que estava aqui em Portugal e ia para um evento literário no comboio e de repente a história caiu-me quase inteira. Encontrou a história. Encontrei dentro, assim, foi um processo. Normalmente eu tenho uma pequena ideia, um personagem, alguma ideia e depois vou desenvolvendo. E desta vez não, desta vez a história surgiu quase completa. Passa-se também em Angola, portanto, essa história. No Planalto Central, no Bailundo. Ficou muito influenciado por essa região de Angola. Não esperava que o marcasse tanto? Ou quando Eu chegou... sou dessa região de Angola, Exato. Eu sou do Ambo, né? Aliás, cresci, estudei no mesmo liceu onde estudou o Abel Chico, por exemplo. Então, é também uma região que tem uma particular, com a qual eu tenho uma particular Mas vivendo lá à afinidade. distância, consegue olhar para ela de outra forma? Não, aprendi distância muito, ajuda? como eu disse. Este meu livro começa por ser um romance histórico, porque tem início nos primeiros anos do século XX, precisamente no Planalto Central. Este livro está disponível, as edições estão a voar, por isso corra também para adquirir já o seu. Vidas e Mortes de Abel Chivucovuco está disponível um pouco de todo lado. É uma biografia de Angola, escrita pela mão de José Eduardo Agualusa, brilhantemente escrita, deixe-me que lhe diga, parabéns por mais um maravilhoso livro, que é também um contributo importante para a história. Foi, como sempre, um privilégio conversar consigo. Muito obrigado. Obrigado, José Eduardo Agualusa. Boas festas. Muito obrigado. Igualmente, boas entradas.